uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo àquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira, mais uma edição preparada com muito carinho para você que gosta, acompanha, repercute, debate, participa de todas as edições aqui do Vejam Só, por isso seja muito bem-vindo. Elas são preparadas sempre com muita dedicação, pensando, obviamente, em levar até você, que nos acompanha, uma oportunidade de reflexão, de conhecimento. É óbvio que o Vejam Só tem um tempo limitado, curto até, para abordar alguns assuntos da teologia que são complexos. Mas a ideia é que você que nos assiste se interesse pelo tema. E a partir disso, pesquise, leia, se aprofunde nas temáticas que são aqui abordadas e busque esse conhecimento. A Bíblia é muito clara. Nós padecemos pela falta de conhecimento. Então, o Vejam Só é uma oportunidade de você se interessar, de se aprofundar e, obviamente, de ser apenas um início, um start na sua busca e no seu aprofundamento pelas várias questões relacionadas ao texto bíblico e ao pensamento teológico também. Por isso, seja muito bem-vindo. Aproveite mais uma edição preparada com muita dedicação e carinho para você. Aliás, você que gosta de repercutir, de conversar um pouquinho sobre teologia, sobre comunicação, quer conhecer um pouquinho dos bastidores aqui da HIT também, vou pedir para o pessoal colocar aqui o meu perfil no Instagram, chega por lá e para a gente poder conversar também e debater. Lá eu consigo dar também algumas visões mais pessoais sobre os temas que nós abordamos aqui também. É sempre muito legal trocar essa ideia com você. E eu recebo muitas mensagens de carinho também, falando sobre o programa, o pessoal que acompanha, que gosta, falando também, obviamente, da importância do Vejam Só, esse despertamento também para os estudos das Sagradas Escrituras. Chega lá, @Zeca_Pereira e a gente consegue conversar um pouquinho mais também, tá bom? Hoje nós vamos abordar um tema muito legal, muito bacana. Eu particularmente gosto demais dessa temática e tenho certeza que você que nos acompanha vai poder aprender e pensar bastante também, fica ligadinho aí. Primeiro, eu vou apresentar os meus convidados, eles que vão nos ajudar nessa caminhada. Aí, na sequência, nós vamos apresentar o tema que será a pauta do nosso debate de hoje, tá certo? Com muita alegria que o Vejam Só tem o privilégio de receber na noite de hoje o bispo Cristiano Guimarães Damasceno, ele que é ministro da igreja Sara Nossa Terra. Bispo Cristiano, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, é sempre muito bacana recebê-lo. Eu sou um admirador do irmão, pelos pensamentos, pela forma como expõe, pela coragem, né, de defender o pensamento. Também seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Zeca, mais uma vez pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui no Vejam Só. Boa noite para você, para todos aqui, para todos que estão em casa nos acompanhando. Tenho certeza que vai ser um tema enriquecedor hoje. Com certeza, vai ser muito legal. É um aspecto que eu, particularmente, fico com a impressão que a igreja deixa um pouquinho de lado. E, às vezes, por conta disso, acaba colhendo uns frutos meio amargos dessa ausência. Nós vamos chegar lá. Vamos lá. Começar pelas informações da igreja, bispo, por favor, o endereço e as programações principais também, para quem nos assiste, tiver interesse de congregar ali com os irmãos. Nós estamos ali no centro de São Paulo, né, próximo à Avenida Paulista, na Rua Augusta, 2027. Temos cultos às terças-feiras, às 8 horas da noite. Sábado, nós temos 3 cultos de jovens, às 4, às 6 e às 8 da noite. E no domingo, às 10 e às 18 horas, Rua Augusta, 2027, lá na Igreja Sara Nossa Terra. Boa, é bênção. Se você não conseguiu pegar ou não deu tempo aí de anotar direitinho as informações, nós vamos colocar o contato do Bispo Cristiano lá no nosso perfil do Instagram. Aí por lá, com calma, você acessa, entra em contato com ele, pode tirar dúvidas dos temas, conhecer um pouquinho melhor o ministério do irmão e, obviamente, pegar as informações que você precisar aí, que ele passou da igreja, tá bom? Que não deu tempo. Fique à vontade, nós vamos colocar lá no nosso perfil oficial do Instagram. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E o Vejam Só tem o privilégio de receber na noite de hoje a psicóloga clínica Jussara Lira. Doutora Jussara, obrigado, viu, por atender o nosso convite, tá aqui essa noite. Um tema que eu tenho certeza que nós vamos precisar recorrer à área da psicologia também para nos ajudar. Uma ótima noite, minha irmã. Boa noite, Zeca. E é um prazer estar com vocês aqui. É um tema muito precioso, né, Bispo? A igreja, com certeza, eu sempre falo, né? É uma extensão da família. Né? E a igreja, como sociedade, ela constrói o indivíduo. Então, acho que temas como esse nos traz uma reflexão não só
como construção de igreja, mas como construção de família. Legal. Né? E a igreja recebe a família. Né? Então, acho que vai ser um tempo precioso para nós. Obrigada pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Imagina, muito bom. Doutora, a gente que agradece demais o carinho com o programa, né, que os nossos convidados têm. E é fundamental a participação dos nossos convidados. Vejam só, é o que é hoje, pelos convidados que nós recebemos, pela qualidade, obviamente, e o conhecimento que eles dividem conosco. Nós vamos colocar também, doutora, os seus contatos lá na nossa rede social. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor do trabalho da irmã na área da psicologia, um pouquinho melhor do ministério da irmã, inclusive até convidá-la aí, de repente, para palestras, não só na área que nós vamos debater aqui, mas em outras também, lá no nosso perfil do Instagram oficial, né, do @programa Vejam Só, nós vamos colocar o perfil da doutora Jussara para você acessar também. Mas como é padrão aqui, doutora, eu vou pedir só para a irmã passar a igreja que a irmã congrega também. Se tiver de cabeça o endereço, pode ficar à vontade também, por favor. A Igreja Missão Cristã Internacional Restauração fica lá em São Miguel Paulista, Rua Muniz Falcão, 860. A nossa querida Zona Leste. Isso. Eu sou um filho adotivo da Zona Leste. Não fui criado na Zona Leste, mas moro lá tem muito tempo e gosto demais da região. De novo, obrigado pelo carinho. Seja muito bem-vindo. Nós vamos rodar então a nossa matéria que vai apresentar o tema de hoje. Mas antes da matéria, deixa eu só reforçar com você a nossa parceria aqui do Vejam Só com a Garbo. E depois que a Garbo entrou aqui, meu irmão, a elegância, cara, tá demais. Vejam só, tá lindo. E, obviamente, né, eu acabo me aproveitando disso também, que tô super elegante. Se você que me assiste precisa dar uma repaginada no visual, ou porque tem algum evento importante, ou porque quer mudar a sua comunicação mesmo, o visual fala demais a forma como a gente se comunica, né? Então procure pela Garbo, nas redes sociais ou no site garbo.com.br. Vai conhecer todo o portfólio da empresa. Eles estão com uns blazers lindos, lindos. Acessa lá que você vai ver. Aí você vai acessar também os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja, fala que viu aqui no Vejam Só, a Garbo, e aí, além de ficar bonito, elegante, vai ganhar um descontaço, vai economizar. E vivemos tempos onde a economia é muito importante também. Então você vai sair de lá bonitão e com dinheirinho no bolso também, porque você vai economizar, tá bom? Quero agradecer demais ao Militão, ao irmão André, meus parceiros lá na Garbo. Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Pode procurar, que além da qualidade ser ótima, o serviço também vai ser maravilhoso. Tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Vamos assistir a matéria. Na sequência a gente volta para as primeiras observações aqui dos nossos convidados. Vejam só. Por que a adolescência é uma fase tão difícil? Porque é uma fase de mudanças físicas, psicológicas e sociais. Essa etapa marca exatamente a transição da infância para a idade adulta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência começa aos 10 e termina aos 20 anos. Durante esse período, o corpo muda e as ideias também. Como é tudo ao mesmo tempo, é normal que aconteçam conflitos internos e externos. O período de indefinição entre criança e adulto gera alguns conflitos, como a perda da proteção dos pais, a necessidade de desenvolvimento da autonomia e a construção de uma identidade. Tudo isso cria novas emoções, percepções e reflexões. Com a capacidade de raciocínio mais desenvolvida, o adolescente ganha novas responsabilidades e papéis, tornando-se um novo ser social. Em casa, a hora de lazer pode se transformar em tarefas adultas, como cuidar do irmão. Na escola, é preciso escolher sua futura carreira. Na sociedade, há de se conquistar um emprego. As transformações físicas e biológicas mantêm o adolescente em crescimento até a idade de 16 a 19 anos. Nessa fase ocorre também a puberdade, ou seja, o amadurecimento sexual. A ação dos hormônios se altera completamente. Aqui nessa questão está a nossa pergunta de hoje. Queremos saber: é possível orientar o adolescente nos relacionamentos amorosos? Ou tudo é feito com muito coração e pouca razão? Tudo isso acontece com o adolescente cristão. Logo, seus conflitos também estão presentes. Sendo assim, como lidar com eles?
como a igreja e a liderança devem tratar? Iremos procurar respostas para essas e outras perguntas. Fique ligado! Essas e muitas outras perguntas que vão fazer parte aqui da nossa conversa e que não são só questionamentos do adolescente, que, como você viu aí na matéria, está numa fase de tremendas transformações. Mas, obviamente, que dos pais, da igreja, da comunidade, dos pastores, dos líderes que lidam com eles também. São muitas perguntas que nós vamos tentar jogar luz, né, sobre elas e conversar um pouquinho sobre essa temática. Já vou começar pegando aqui a opinião dos meus convidados sobre a nossa pergunta-tema. Vou pedir para eles, obviamente, serem objetivos, é uma resposta complexa, mas dá um direcionamento, para que durante a nossa conversa aqui a gente volte em alguns pontos que eles vão colocar nessa fala inicial, tá bom? Bispo Cristiano, vou começar com o irmão. Como nós devemos orientar o adolescente cristão nessa questão de relacionamentos? Afinal de contas, o mundo passa muita orientação também. Como que a igreja pode se posicionar nessa questão? Então, Zeca, esse é um tema, como eu disse no início, né, um tema muito importante, muito delicado e que a igreja ela tem que ter uma participação muito forte, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo, né? Na minha época era diferente, e olha que eu estou falando de 20, 30 anos atrás. Para namorar, a gente primeiro pegava na mão, conversava, tinha uma construção, né? E a sociedade vai mudando, vai se modernizando. E hoje é muito comum, né? O jovem de 12, 13 anos já namorar, já com 14, 15 anos iniciar a sua vida sexual. E quando a gente traz à luz a palavra de Deus não fala sobre o namoro. A Bíblia não trata do namoro, a Bíblia fala do casamento. Então, a orientação inicial que a gente dá aos jovens é pensar em namoro já pensando no casamento. O namoro não é um passatempo, não pode ser uma coisa para, né, satisfazer ali um desejo carnal. O namoro, ele tem que acontecer quando já há a possibilidade da construção de algo para o casamento. Isso à luz da palavra de Deus, né? É claro que aí nós vamos, decorrer aqui do programa, nós vamos explicar muito mais com detalhes, né? Mas a principal orientação é essa, é tirar essa ansiedade do adolescente de já querer namorar, de já querer ficar, de já querer descobrir a sexualidade, como o mundo ensina, que tem que ser rápido, que não tem esse negócio de esperar, e nós ensinamos o contrário, a esperar, a ter calma, a ter paciência, para ser uma construção saudável dentro da palavra de Deus. Fica até evidente na fala do bispo, a gente vai repercutir isso também, que quando você inicia um relacionamento pensando num casamento, você já tem que ter alguma base para você iniciar isso. É difícil você imaginar um adolescente de 12, 13 anos que consiga mentalizar isso na vida dele. Então, nós vamos conseguir falar um pouquinho mais sobre isso também, mas, doutora Jussara, eu quero ouvir a sua visão também. Como orientar o adolescente? Aí falando até numa questão psicológica mesmo, já pensando nessa pressão que o mundo exerce de descoberta. Como orientar esse adolescente cristão para esses relacionamentos amorosos? Eu costumo dizer, Zeca, que a adolescência, a própria palavra já fala de adoecer. Adoecer a criança para surgir o adulto. Então, é toda essa fase de transição mesmo, biologicamente, psicologicamente, das próprias relações. Existe uma necessidade de troca, né? Existe uma questão de pertencer, né, aos adolescentes, pertencer ao grupo, né? E o que acontece nessa fase do adoecer a criança e surgir o adulto? Nós temos as figuras de autoridade que são os pais, né? Então, eles que eram os pilotos, né, dessa condução desse adolescente, dessa criança para a adolescência, eles passam a ser o quê? Os copilotos. Eu acho que isso é importante, entender os primeiros pontos. Os pais também precisam entender qual é o meu papel diante dos meus filhos adolescentes, nessa fase da educação dos meus filhos adolescentes. Então, eu não passo mais ser o piloto, né? Eu não trago mais aquela orientação, veste tal roupa, hora de tomar banho, né? Então, já não dou mais essas orientações. Eu passo a ser o quê? Um copiloto.
Então, eu passo a estar ao lado, né? Mesmo porque nessa fase tudo muda dentro da estrutura familiar. A forma de comunicar, né? As questões que eles vivem intensamente, né? Às vezes os pais, eu sei que nós vamos decorrer aí, né, no programa, mas os pais às vezes trazem até algumas comparações do que eles viveram, né? Como o pastor mesmo, o bispo mesmo acabou de citar, né? O que vivi na minha adolescência hoje, há 20 anos atrás, né? Há 30 anos atrás, hoje está totalmente diferente, né? E como eu estou preparado para orientar os meus filhos hoje, nessa fase, né, que ele está vivendo, diante de tantas visibilidades, de muitas sugestões, né? Porque a gente tem a rede social, nós temos aí muitas coisas para poder estar trazendo como embate diante daquilo que nós queremos como educação ou até mesmo como tempo de espera, né? Sem dúvida. De repente fica até essa pergunta, se hoje o adolescente ele está mais bem preparado ou estruturado do que antes. E eu penso um pouco isso, Bispo Cristiano, até na perspectiva assim, eu quando eu tinha 15 anos, só queria saber de jogar bola. Nossa, mas não tinha outra coisa na cabeça. Hoje não. Hoje é diferente. Não sei se até o estímulo mesmo dessa sexualização se muda realmente nessa perspectiva mesmo, e hoje parece que outros objetivos aparecem, né? Teve uma mudança geracional, como a doutora falou, isso acontece, né? Sim, sim, com certeza. Eu tenho um filho de 15 anos, então eu estou vivendo esse tema, né? Eu estou vivendo jogar bola e nem quer, né? Dentro de casa. Então, assim, realmente a gente tinha os conflitos desta fase, mas era aquela coisa, a gente tinha muito menos opção, muito menos liberdade, muito menos... E a gente costuma ensinar que você ter muitas opções nem sempre é bom. Você ter muita liberdade de escolha nem sempre é bom, né? Porque você vai... É igual eu não gosto de ir num restaurante que tem um cardápio lá com 30 tipos de pratos. Você não sabe qual que você escolhe, quando você escolhe um, do outro parece que está melhor, né? Então, na nossa época, as coisas eram mais direcionadas, era mais fácil você fazer aquilo que é o certo. Hoje não, hoje tem um leque, está na palma da mão, no celular, acesso a tudo quanto é tipo de informação, e os adolescentes ficam perdidos nisso. Né? Não sei onde que eu ouvi até essa afirmação, era alguma conversa sobre pornografia, e a pessoa falava assim, hoje o acesso à pornografia é ilimitado. E ele falou assim, na minha época eu tinha que ir na banca de jornal, pedir para alguém pegar uma revista que todo mundo ia saber que eu comprei aquela revista. Mesmo porque na banca tinha um canto bem escondido, é como as locadoras de antigamente, né? Disposição, você tinha que quando pedir, você ia olha, eu quero vídeos, aquela revista. Todo mundo ia saber, o jornaleiro ia saber, e se ele conhecesse sua família, ele ia falar, não, fulano teve aqui que comprou a revista. E hoje você tem um acesso, que é esse negócio das opções. Acaba transformando a pessoa também, a psique e tudo mais, interfere. Muda totalmente o comportamento, né? Então, são essas mudanças que os pais, os líderes espirituais precisam estar atentos. Nossa. São as mudanças comportamentais, porque elas surgem e elas aparecem. Então, às vezes, o adoecimento psíquico, ele começa justamente nessa fase. Né? Nesse confronto aí, nessas descobertas. Né? E algo interessante, né, Zeca? Ia numa banca de jornal, onde estava ali escondidinho, onde só o jornaleiro sabia, ia na videolocadora, onde tinha o local secreto lá para poder escolher os filmes, e se assistia no momento sozinho, né? E com o celular, você assiste qualquer hora, qualquer momento e em qualquer lugar. Né? Então, só de falar videolocadora deve ter uns 15, 20% da que nem sabe o que é isso. Nem sabe o que Nunca nem viu. Na videolocadora tinha que ser maior de 18 anos. Maior de 18 poder locar. Se eu não estou enganado, teve uma época aqui em São Paulo, uma legislação que até cobria as revistas. Elas ficavam num plástico preto, não podia nem ficar à mostra na banca. E hoje... Bom, a exposição é... Bom, vamos entrar, vamos falar disso também. Deixa eu só abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, respondendo a nossa enquete. Está aí já, ó, @programa Vejam Só. Acesse o nosso perfil e lá você vai encontrar toda a interação com o Vejam Só, além, obviamente, de encontrar as nossas enquetes. A enquete para o programa de hoje é a seguinte, ó.
Os adolescentes devem namorar ou esse envolvimento amoroso pode ser um problema? E aí, essa questão do problema são várias possibilidades, né? A gente começou falando aqui de uma questão sexual, mas pode, obviamente, ter problemas sentimentais, traumas desses relacionamentos que podem surgir e tudo mais. Abusos, né? Abusos, sim. Principalmente nessa fase de transformação. Então, você tem duas opções. Devem namorar, certo? E é um problema. E na questão do devem namorar, obviamente que entra aquela questão do conhecimento, de você conhecer a pessoa, de ter uma fase de amadurecimento, de adaptação desse amor, uma preparação, como o Bispo Cristiano falou logo no início, para o casamento. Vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte, você justifica. Devem namorar por causa disso, é um problema por conta daquilo outro, tá bom? Nós vamos pegar algumas dessas opções e colocar aqui durante o programa para os meus convidados, obviamente, fazerem observações em cima da sua opinião, tá certo? Bem rapidinho aqui, ó, lembrar você, ó. Instagram, programa Vejam Só. Facebook, você nos encontra também. É só digitar lá, programa Vejam Só. Do mesmo jeitinho vai aparecer aqui, você entra lá que você vai localizar. E também lá no YouTube. Nós restauramos, né, o nosso canal lá no YouTube. Na verdade, fizemos um novo, mas nós temos postado lá o nosso material também, ó, programa Vejam Só. Acessa lá que você vai ver. E em breve nós vamos colocar lá à sua disposição programas mais antigos, tá bom? Que o pessoal pede demais, alguns debates emblemáticos aqui do programa estarão lá à sua disposição também. Em todas essas plataformas, nós vamos transmitir o Vejam Só ao vivo para você, durante a nossa gravação. Então, a gente grava o programa que será exibido na TV, mas você nas redes sociais já tem acesso a esse material antes, tá bom? Então, fique ligado, porque nós vamos avisar direitinho nas nossas redes sociais, tá? E aí você consegue acompanhar. Além disso, para você que curte, o Vejam Só está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua preferida e acesse o Vejam Só. Indo para a escola, voltando do trabalho, em casa fazendo as atividades, indo viajar, está tudo lá à sua disposição. O Vejam Só está cada dia mais próximo de você, tá bom? Escolha o formato e assista, divulgue, compartilhe, avisa todo mundo para a gente levar, obviamente, a nossa programação a quem ainda não nos conhece e, obviamente, a nossa oração que essa programação seja bênção na vida das pessoas que acessarem o conteúdo, tá bom? Conto com você para compartilhar essas novidades também, tá certo? Bispo Cristiano, eu quero começar da seguinte perspectiva. O irmão já falou que o namoro não é bíblico. Eu não sei se eu posso usar esse termo, mas a Bíblia não fala sobre. Por que a gente namora, então? Tá certo namorar ou nós deveríamos repensar esse conceito de namoro? Não, tá certo namorar. O namoro precisa existir, é o primeiro passo do namoro, vem o noivado, do noivado vem o casamento. Agora, o que eu disse é isso, a Bíblia ela não fala sobre o namoro, ela não traz orientações sobre o namoro, até porque a cultura da época da Bíblia era muito diferente. No Antigo Testamento se escolhia uma esposa para o filho, era uma cultura muito diferente da nossa de hoje. Então, o namoro faz parte da nossa vida. É importante se relacionar, conhecer a pessoa. Agora, a gente precisa entender que o namoro é a fase do conhecimento, né? Eu sempre gosto de contar meu testemunho, já vou entrar aqui, Zé, que eu gosto de usar exemplos práticos, né? Eu comecei a namorar com 19 anos, minha esposa, na época, tinha 17, nós éramos adolescentes, só que nós não éramos convertidos. Nós começamos um namoro no mundo. Tá. E começamos ficando no primeiro dia e depois que a gente foi se conhecer. Então, eu experimentei o namoro do mundo, no padrão do mundo. Namoramos 5 anos, depois de 5 anos a gente foi para a igreja. Através da irmã dela, que foi convidada, a gente foi. Eu já vinha de um berço cristão, estava afastado e resisti um pouco para ir, começamos a nos converter. Só que o namoro era um empecilho, porque... já tinha nas práticas do mundo. Para você entrar em santidade. Sim. O que Deus fez com a gente? Nós terminamos o namoro por uma situação que não aconteceu, mas alguém falou que me viu num lugar e ela ficou com ciúme e acabou virando uma briga e terminamos. Ficamos 9 meses terminados. Depois de 9 meses, Deus restaurou minha vida, a dela, nós nos batizamos, nos convertemos verdadeiramente.
E aí fomos recomeçar o namoro. E aí recomeçamos realmente do zero. Durante 2 meses, nós somente oramos e conversamos. Nem pegávamos na mão. Imagina, você já vinha de 5 anos para depois passar por isso, né? E foi maravilhoso, porque foi um período da gente conversar, da gente colocar... Eu lembro que a gente pôs no papel, a gente fez uma carta, tudo que eu queria que tivesse no nosso namoro, noivado e casamento. Ela colocou tudo que ela queria que tivesse, tudo que não tivesse. Foi um momento muito bom de construção. E aí, nessa nova fase, em 1 ano e meio, praticamente, nós namoramos um período, já ficamos noivos e nos casamos, né? Então, foi uma experiência totalmente diferente, em santidade, né? E valeu a pena passar por isso. Hoje, quando eu vou ensinar para os adolescentes, para os jovens da igreja, eu sempre conto esse testemunho e falo que valeu a pena. Vou dar um exemplo aqui. Minha lua de mel foi totalmente maravilhosa, porque se fosse no padrão do mundo, nem ia ter expectativa, não ia... Mas como nós passamos por esse processo de nascer de novo, de começar uma nova história, né? Então, o jovem ele precisa entender, o adolescente, na hora que ele entende isso, mas aí eu preciso voltar um pouco. Eu acho que o primeiro ponto é a conversão. Se o adolescente não está convertido, esquece, nós não vamos conseguir ensinar nada para ele. Certo. Tem que partir do princípio que ele quer ter a santidade, que ele quer andar dentro dos princípios da palavra de Deus. Aí você vai ensinar e ajudar ele como fazer isso. Aí nós temos as ferramentas. As ferramentas para isso. Doutora Jussara, eu já vou passar a palavra para a irmã, porque eu quero saber também dessa questão, dessa fase do namoro numa perspectiva psicológica, mas quero só aproveitar, Bispo Cristiano, já que o irmão entrou nessa fala, para entender uma dinâmica. Você falou da conversão do adolescente, e eu também acho, e até o tema, né, diz assim, um adolescente cristão. Então, a gente parte da perspectiva de alguém convertido. Mas a fase da adolescência tem um tal de hormônio que parece que briga contra, que o adolescente sofre mais, viu, gente? Eu vou defender o hormônio não converte, né? O adolescente pode converter, mas o hormônio não converte. É difícil, os hormônios são difíceis. E aí, Bispo, eu queria saber da sua orientação, ou como o irmão pensa sobre isso, dessa questão do toque físico no namoro. E quando eu falo toque físico, eu estou falando assim de mão, de abraço, de beijo. A gente tem alguns caminhos, inclusive muito fortes dentro do pensamento evangélico, namoro de corte, né, sem contato. Como é que você observa essas questões? Melhor não ter? Tem mais com cuidado? Tem mais em público? Como é que funciona isso? A única chance é não ter, viu, José? É fugir da aparência do mal, né? A Bíblia fala que a gente deve fugir da aparência do mal. Eu fiquei esse período todo de 1 ano e meio de namoro, noivado, fora o período que a gente ficou terminado, em santidade. A gente conseguiu, depois da nossa conversão, casar em santidade. Bispo, o que vocês fizeram? Por que deu certo? A gente não ficava sozinhos, em casa, no carro. Eu lembro que eu ia levar ela em casa depois do culto, ou depois da gente comer alguma coisa, era igual o Uber, porque eu parava na porta da casa dela e lá ainda tinha uma árvore que tampava a luz do poste, era o lugar propício, né? Mas eu parava o carro, dava tchau, falava, vai, porque se você não tiver essa disciplina, essa determinação e com esse entendimento, né, de que a bênção de Deus para o relacionamento sexual, ela vem no casamento e que você vai ter a vida toda para desfrutar daquilo e, às vezes, desfrutar antes pode impedir que você desfrute a vida toda com aquela pessoa, aí você constrói algo pensando no futuro, né? Sim. Jesus suportou a cruz por causa da alegria que ele estava proposta. Então, você precisa entender isso. No casamento, eu vou desfrutar de uma vida sexual com a minha esposa. No casamento, eu vou poder... o leito do casamento é um leito sem mácula. Mas agora eu preciso me guardar. Eu preciso guardar minha santidade, me guardar na presença de Deus. Ter esse entendimento. Doutora Jussara, eu queria que a irmã falasse um pouquinho sobre essa fase. Porque quando a gente fala de uma perspectiva, talvez até psicológica, essas fases são importantes, são marcadores importantes para todo ser humano. Então, da infância, da adolescência, dos relacionamentos.
Na sua visão, é importante que os adolescentes também cristãos eles se relacionem nessas questões sentimentais, no namoro, vamos dizer assim? A verdade não é só uma questão de importância, né? É uma questão, vamos pensar na palavra, Zeca, relacionamento, relacionar a mente, né? O namoro, ele vem justamente isso, para você começar a relacionar, fazer uma troca, né? O relacionamento, ele vem justamente isso, onde ele proporciona a troca, né? É importante porque, assim, o ser humano, ele precisa dessa troca, né? O que eu costumo dizer até mesmo para os pais, que eu penso que, assim, tudo começa em casa, tá? Surge na igreja? Sim, surge. E, às vezes, o próprio parceiro está lá dentro da igreja, né? Como o pastor mesmo falou. Então, às vezes, nós nos encontramos fora, mas depois houve-se, né, esse encontro e essa conversão ali, né? E esse entendimento, né, diante das questões espirituais e desse cuidado, né, para os dois. Mas vamos pensar que tudo começa dentro de casa, né? E o quanto esses pais também são próximos desses adolescentes para poder fazer as orientações. Veja, nós falamos duas situações aqui já, né? O bispo citou uma situação do namoro, do carinho, da espera, do pegar na mão, né? Da conquista, do escrever, né? Da importância daquilo que eu quero, daquilo que eu almejo. E aí a gente já correlaciona a questão amorosa à sexualidade, ao ato sexual, né? Então, por que isso? Por conta, muitas das vezes, daquilo que é exposto, daquilo que é fornecido como informação. Mas o que dentro de casa também os pais hoje conseguem construir de relacionamento amoroso? O que o pai consegue construir para esse adolescente? Qual é a fala desses pais referente à espera? Não só por uma questão espiritual, dentro das questões espirituais, mas por uma questão da própria construção. O que o meu filho adolescente entende de namoro? Ou sou eu que já chego para ele e falo, quer namorar, já quer ter relação sexual, já quer sair, já... Peraí, então eu já tenho que falar para o meu filho que ele tem que usar camisinha, que eu tenho que falar para minha filha que ela tem que tomar remédio? Então, será que sou eu que estou indo mais além? Ou eu não estou ouvindo o que o meu filho realmente está falando a respeito do namoro? E tem algumas perguntinhas que são chaves. Mas, filho, o que é namoro para você? O que você está pensando em namoro agora? Mas qual é a pretensão? Como o bispo falou, na Bíblia não tem. Mas você quer namorar hoje, com 14, 15 anos, para daqui 2, 3 anos casar? Você acha que tem estrutura para isso? O que isso agrega, como nós vimos no vídeo? Porque tem a vida social, tem, né, a familiar, tem o espiritual. O que isso vai agregar hoje para a sua vida? Porque eles necessitam dessa troca, mas é necessário viver esse momento, né? Então, é importante ter muita orientação. Porque sempre que a gente fala dessa questão de relacionamento amoroso na adolescência, sempre me vem à mente a questão das frustrações. Sim. Principalmente com traumas relacionados a essa questão do amor, né? Que às vezes tem alguns problemas ali, não é uma fórmula fechada disso. É a fase ideal para a pessoa se expor a esse tipo de situação, doutora? Então... Ali entre, 14, 16 anos, de frustrações, de traumas, de choro. Meu Deus, ele não me quer. De entrega, né? Então, Zeca, aí entra uma questão que é assim... Por isso que eu falo, muda-se os padrões comportamentais, né? Muda-se o padrão daquele adolescente, né? Essa entrega, essa intensidade na troca da relação e, de repente, não é o que eu quero mais. Por quê? Porque é uma fase que se cria muitas expectativas. E a expectativa e frustração para esta geração de agora, eles têm poucas resiliências para isso. Nós temos observado a falta de resiliência dos nossos jovens e adolescentes para as questões de frustração, né? E aí entra-se algumas somatizações, né, dentro das questões físicas, e que é importante também os pais começarem a observar. Temos adolescentes depressivos? Sim, temos, porque eles vivem tudo muito intenso. Mas, doutora, não muda um pouco quando a gente fala assim de uma frustração? Eu tirei um 0 na escola e eu levei um fora da menina que eu
Muda. amo. Muda porque Não é a exposição é outra, né? De repente, eu levei um não de uma menina que eu postei no Face, estamos juntinhos, um mês em relacionamento sério. Então, assim, eu expus, né? Tem uma Entendi. exposição aí. Tem uma questão Aí o de trauma que... é maior, né? E aí, peraí, aí eu tô lidando com o quê? Com a vergonha, com o não, com a falta de aceitação, não só por ela, mas... Os questionamentos dos amigos. Poxa, mas era um casal lindo. Porque aí a vida tá na rede social, né? Tá E exposta. aí vem as exposições. Sim, sem e aí dúvida. como que eu consigo lidar com essa exposição? Tem pouca tolerância os nossos jovens para isso. Sem dúvida. Bispo Cristiano, aliás, eu estava pensando aqui enquanto o irmão falava também, que hoje a gente vive uma dinâmica, é raro você ver um adolescente, talvez lá na Sara Nossa seja diferente, que é uma igreja mais jovem. Sim. Mas a maioria fala assim, na minha igreja não tem jovem, preciso ir em outra para namorar, porque aqui não tem ninguém e tal. E às vezes nessa de ir em outra namorar, não vai em outra buscar, né? Vai namorar, às vezes, alguém lá da escola, aquela coisa toda. Como é que funciona essa questão desse relacionamento com pessoas que professam fé, né? Ou a fé diferente da nossa? Então, até dentro disso, Zeca, da sua pergunta, acrescentar algo ao que a doutora Jussara disse, na Sara Nossa Terra, realmente a gente é uma igreja que tem muitos jovens, e lá acontece um fenômeno um pouco diferente das demais igrejas. Normalmente, as demais igrejas, os pais levam os filhos para a igreja. Na Sara, não, a gente ganha os jovens e os jovens levam os pais para a igreja. Uau. E ao ganhar esses jovens, a gente percebe mais um problema. A gente sabe que o diabo é astuto e ele trabalha num conjunto, né? Então, eu acho que ele começou a destruição da família, dos adolescentes, destruindo o casamento dos pais. Então, muitos jovens que chegam na igreja são filhos de pais solteiros, separados, não conhecem nem o pai, vêm de um relacionamento total, de uma família totalmente desestruturada, que não tem essa base que, como a doutora Jussara falou, é muito importante. Do diabo. Então, acaba ficando 100% para a igreja a missão de orientar esses jovens. Porque eles não têm, ao contrário, o ensinamento familiar que eles têm, a base familiar que eles têm não tem... Quantas vezes a gente já, instruindo um jovem, o pai e a mãe vêm reclamar, não, meu filho tem que namorar, tem que transar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, o próprio pai e a mãe, que ainda não são convertidos, que ainda não conhecem a palavra de Deus, criticam aquele comportamento do filho, né? E aí, indo para a sua pergunta, a Bíblia fala que a gente não deve se colocar em julgo desigual. Então, imagina um namoro cristão, onde o jovem e a jovem são convertidos, já é uma luta que eles vão enfrentar ali para vencer o pecado. Quando você namora com alguém que é do mundo, é praticamente impossível, né? Dificilmente aquela pessoa vai entender, vai aceitar o seu posicionamento, e é muito mais fácil quem é do mundo influenciar o cristão para a prática do pecado do que o cristão influenciar a pessoa do mundo a um caminho de santidade. Então, o que a gente ensina, Zé? Eu conheci alguém no mundo, posso namorar com essa pessoa? Se essa pessoa for de Deus, se for a vontade de Deus, ela vai vir para a igreja, ela vai se converter. Então, convida ela para a igreja primeiro, convida ela para conhecer a Cristo. Ela se converteu, aí sim você começa. Então, nós não proibimos ela de conhecer alguém no mundo, mas nós orientamos a só começar a namorar. Nós temos várias pessoas na igreja que conheceram o seu cônjuge, estão hoje casadas, conheceram no mundo, mas passaram por esse processo, esperaram a pessoa se converter para depois começar um relacionamento mais sério. O pessoal usa muito a figura do namoro missionário, né? Isso. Ter cuidado, viu? Que às vezes você vai em terras não alcançadas e se perde lá, né? Depois não consegue mais voltar. O Bispo Cristiano falou bem dessa questão também. Doutora Jussara, e a preparação desse jovem para um relacionamento? Porque faz parte da vida, da caminhada, tem que fazer e tudo mais. Mas você já citou na sua fala anterior que são jovens que não estão acostumados com frustração, com não, com perder, exposição. E como é que é esse preparo? Porque o Bispo Cristiano falou, ó, poxa, vamos namorar para casar. Depois que voltou, já com uma certa idade também, já com um pensamento, não, vamos fazer uma coisa assim. Como é que o jovem está preparado para isso?
o que às vezes passa a impressão é que está deixando cada vez para depois, para mais tarde, esses compromissos sérios e de casamento. Zeca, a gente tem vivido uma fase diferenciada aí dos nossos adolescentes, né? Hoje eles têm buscado muito mais algumas conquistas pessoais e até mesmo profissionais e têm deixado até mesmo a questão do casamento um pouco mais à frente, né? Faz parte do que hoje, vamos dizer assim, as oportunidades, né? Uhum. Então, há 20, 30 anos atrás, não existia tantas oportunidades para se ter um curso universitário, né? Então, esses jovens de hoje, eles acabam vindo sem aquela predisposição de arriscar muito em uma única coisa. Por exemplo, eu tive lá, 26 anos atrás, a oportunidade de prestar um concurso público. Vou ficar na minha carreira pública, né? Então, assim, hoje eles arriscam muito, eles acabam indo para outras áreas. Dei certo aqui, começo no telemarketing, dei certo, mas se eu for ali para a publicidade é legal também. Então, eles alteram muito, até mesmo dentro das escolhas profissionais. Com isso, né, o que nós temos? Nós temos esse jovem que entra 20, 22, 25, formado e ainda dentro de casa, sem uma escolha propriamente do casamento. E aí nós temos dentro de algumas famílias que chegam no consultório às vezes, né? Aquele pai e mãe frustrado, porque o filho está lá com 26, 27 anos e ainda está dentro de casa. Como meu filho não quer casar? Sendo que na idade dele eu já estava casado, já tinha minha casa, eu já tinha um carro, né? E aí, não, mas ele não quer, está pensando em casar. E às vezes tem até um namoro, até um pouco mais prolongado, porque eles querem conquistar, querem ir para o exterior, querem fazer um intercâmbio, né? Não que isso seja errado. O que acontece é que são padrões que não são os padrões dos pais. E aí gera angústia para o pai, que parece que não vê esse filho indo embora, né? E para o filho que ainda não se sente preparado para assumir vamos dizer assim, uma família, nessa construção. Isso vem, e aí a gente vai falar dos alicerces dessa família. Aproveitando a fala do bispo. Então, o que a igreja recebe hoje? Ela recebe pessoas de famílias disfuncionais. Então, são famílias que vêm lá, às vezes vem o jovem que vem sozinho. Mas meu pai não tem nem o nome do pai no próprio RG dele. Entendeu? Então, a gente recebe esse jovem, né, que está ali morrendo de sede, de vontade de Deus. E Deus vai ali, restaura, né, pelo poder dele e consegue fazer dele um novo homem para aquela sociedade, mesmo vindo de uma família disfuncional, né? Então, eu penso que, assim, Zeca, não vai ter uma regra, né, como fazer, como orientar, mas aquele jovem que tem a oportunidade de ter a igreja, né, de ter as pessoas, de ter um ministério que tem um investimento, que gera esse jovem para as áreas de influência da nossa sociedade, que eu acho que é isso também um dos papéis da igreja, poder gerar nos nossos jovens de hoje, né, gerar neles sonhos, porque eles acabam vindo dessa família, onde às vezes não conhece o pai, onde tem um pai e uma mãe totalmente liberal para essas construções amorosas, né? E a igreja vem e fala, olha, né? Mas aqui é dessa forma, né? Então vem lá, conheceu no mundo, trouxe, né? Qual é o papel? Então traz primeiro o papel do ID, né? E depois traz o papel aí dessa construção casamento. Eu costumo dizer, por que casou a mente? Porque um dia relacionou a mente no relacionamento. Quando casou a mente é porque decidiu ali restabelecer ou não, estabelecer o casamento. Boa. Bispo, o irmão até falou do trabalho que o irmão realiza, da igreja, da comunidade, mas eu sou um pouco mais ácido nessa questão, porque o que eu costumo observar é que a igreja foca muito no casamento. E não é que isso é errado, mas na maioria das igrejas você vai ver encontro de casais, preparação para o casamento, para fortalecer o casamento, uma reunião e tudo mais. Raramente, mas é muito difícil você ver alguma igreja falando sobre namoro ou reunindo os adolescentes para preparar para isso, sexo,
né? A irmã já falou aqui, camisinha, anticoncepcional, essas coisas, tudo. É muito raro, é muito, muito, muito. Se quiser mandar mensagem lá depois no Instagram, você manda se na sua igreja tem. Se a gente receber 10 mensagens, vai ser muito, muito. A igreja não está omissa nesse sentido? E aí, falando, óbvio que o irmão não conhece todas as igrejas também, mas num olhar mais amplo da nossa participação nesse assunto. Claro, você está coberto de razão, Zeca. Na Sara Nossa Terra, a gente tem um congresso de solteiros. Ai, temos o congresso de casais, temos todos esses aí, mas temos o congresso de solteiros, né? E a gente gosta até de fazer ele perto do dia 12 ali, porque é onde, 12 de junho, né? Que é onde os solteiros estão meio assim preocupados, né? Eu não estou solteiro. E agora? E nos discipulados também a gente sempre trabalha esses assuntos. Mas eu concordo com você. O que eu ouço muitas vezes dos meus colegas pastores, infelizmente, é que eles não gostam de trabalhar com jovem, que é muito difícil trabalhar com jovem, que o jovem é muito instável, que eles preferem trabalhar com adultos, com famílias. Sim. E são poucas as igrejas, né? A gente tem na Sara Nossa Terra a nossa bispa presidente, que é a bispa Lúcia Rodovalho, e ela em 2003, a gente já tinha um culto de jovens, mas ela começou um trabalho, ela pessoalmente, ela também é psicóloga, e ela começou esse trabalho com jovens e deu esse nome de Arena Jovem, né? O culto de jovens e um foco nos jovens da igreja. De lá para cá, a gente foi aprimorando, trabalhando a nossa visão. Então, a Sara Nossa Terra ela tem hoje essa preocupação, mas eu concordo com você. Sim. Quando eu converso com outros pastores de outros ministérios, normalmente a fala é essa: o jovem é muito complicado, é muito difícil no mundo de hoje em dia o jovem guardar a santidade, jovem não tem dinheiro, normalmente está estudando, tá? Então, assim, colocam vários empecilhos e não trabalham esses jovens. E fica que é uma pena, né? Exatamente, porque fica evidente que depois você vai correr atrás disso. Se você não trabalhou uma base sólida, é óbvio que lá na frente você vai ter muito trabalho com os casamentos. A bispa Lúcia Rodovalho trouxe um estudo, os grandes homens de Deus, os grandes avivalistas, todos esses que os heróis da fé aí dos últimos, todos se converteram na adolescência. Todos. Por quê? Porque é a fase, como a doutora falou, das escolhas. Das escolhas, da formação. Quando a pessoa ela passa dessa fase da adolescência no mundo e já se estabelece, é muito mais difícil. Claro, o poder de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, ele transforma qualquer pessoa. Mas a transformação desde jovem, desde adolescente, ela é muito mais eficaz quando pega a pessoa lá na frente. Sim, até pelo impacto disso na própria questão da mentalidade, do ambiente. Tem várias perspectivas nesse assunto. E aí, doutora, o que eu fico com a impressão é que a igreja foge desses assuntos principalmente por medo de não querer tocar em alguns aspectos que são delicados para a igreja. Só que hoje o nosso mundo tomou esse espaço. Então, se eu não falar, por exemplo, de identidade de gênero dentro da minha igreja, o meu filho, os meus adolescentes vão ouvir fora sobre isso. Alguém vai falar para eles. Se eu não falar sobre namoro, alguém lá fora vai formar esse conhecimento. E forma conhecimento, né? Com certeza. E aí a gente vai pensar, né? Os pais são os primeiros responsáveis pela construção da identidade dos filhos. Né? Então, essa construção, que material é esse que eu estou dando para construir? Sim. Se eu não dou esse material, eu vou buscar essa construção em algum outro lugar. A gente teria um número de quantos pais assumem essa função realmente? Ai, Zeca. A sua experiência dá para falar o quê? Uns 10%? Que assumem, que falam, não, eu vou falar com meu filho disso. É muito subjetivo. Sabe por quê? Quer ver? Ó, peraí. Quantos que chegam lá e falam, bispo, conversa com meu filho sobre isso, que eu não... Chega muito pai lá? Eu acho que você acertou o número aí, Zeca. Se eu for fazer uma estimativa, assim, pela minha percepção, sim, né? Pela minha experiência, os filhos de pais cristãos têm esse privilégio. Do pai ter essa preocupação, do pai ter
essa busca, né, por interagir com o filho, conversar, ensinar. Agora, no mundo, eu digo que é quase zero. Sim. É quase zero. E aí, se busca o pastor, a igreja, você ainda fala, poxa, legal, né? Mas às vezes não vai procurar, né? Vai entregar para a escola, ou de repente para um tio, ou para alguém próximo, ou de repente não vai entregar para ninguém, meu. Deixa que o mundo cuida, né? E aí nós temos, assim, alguns artigos já que saíram referente a essa procura de informação. Normalmente, na escola, quem que eles procuram? O professor de educação física, Certo. porque é um dos professores que estão ali mais disposto, uma aula mais dinâmica, mais descontraída. Não é sala de aula propriamente. Então, acabam tendo essa liberdade maior, estando com o educador físico. É um dos contextos de um dos artigos que eu li. Uma outra questão, Zeca, que você falou, que eu acho que é importante nós pensarmos, principalmente como pai, é porque, às vezes, a nossa fala, ela é uma fala agressiva quando se fala da questão do namoro, da questão da sexualidade. Então, é uma fala de sermão. Então, eu vou dar um sermão no meu filho hoje porque ele está com essas ideias de namoro, porque eu vi aqui alguma coisa no celular dele, na rede social dele, no status dele, né? Então, o ideal não é sermão. O ideal é uma conversa de forma leve, tranquila. A gente tem que ser um pescador com eles. Então, filho, eu vi que você postou isso aqui, o que anda passando na sua mente, o que está acontecendo? Então, nós precisamos desconstruir essa questão que nós trazemos de sermão, como pais, né? Então, a gente precisa ter uma conversa de uma forma mais leve. Seja num almoço, num jantar, numa saída, num passeio lá no carro, indo, para que eles se sintam também acolhidos. E não aquela construção que eles acabam fazendo. Lá vem meu pai de novo, minha mãe de novo, me dando sermão, falando novamente sobre isso, porque você precisa ouvir. O que meu filho está querendo dizer com essa fala? O que ele está querendo dizer com essa pergunta de menina com menina, que lá na escola o banheiro parece que agora é um só, né? E aí tantas outras questões. Olha, mãe, tem uma amiga, assim, que ela gosta de menina, né? E tá lá apaixonada, tá sofrendo. Eu tenho uma adolescente de 13 anos em casa, vai fazer 14, né? E aí esses dias ela falou que encontrou uma amiga no banheiro chorando, de uma outra sala, e foi conversar com ela. Eu falei, é mesmo, filha? E aí, mãe, depois, 2 semanas depois, eu falei, como é que foi a sua conversa? Não, mãe, foi assim. Ela veio, mãe, sabe aquele dia que eu encontrei aquela amiga? Era porque ela está apaixonada por uma outra menina. Então, assim, a gente tem os nossos filhos dentro de uma sociedade que está mudando hoje. Mas nós precisamos o quê? Estar próximo deles. Nós precisamos saber falar. Nós precisamos construir um diálogo. A comunicação, ela precisa ser uma comunicação que seja prazerosa e compreensiva. Quando ela vem com sermão, ela vem, você está errado, você está, né? Ela vem com muitas regras, ela vem muito pesada e ela acaba sendo desafiadora. E aí, por muitas das vezes, ele não se sente acolhido para amanhã ou depois tocar no assunto novamente. Então, isso acaba, de certa forma, às vezes até distanciando. Então, se eu não converso com meu pai, não converso com... Isso também na liderança. Sim, sim. E, às vezes, o próprio líder lá, de certa forma, fala, aqui é assim. Esses dias um jovem veio falar comigo sobre isso. Então, a gente precisa ter todo um cuidado. Realmente, bispo, ter um jovem, um adolescente, é uma fase que não é fácil dentro da igreja. Mas se nós, assim, como líderes, imaginarmos... não será o futuro de uma geração lá na frente que nós precisamos tê-los, né, dentro do ministério? Né? E como que nós geramos? O discipulado é importante, mas nós precisamos gerar também o desejo, né? Sim, até a gente vai caminhando para o encerramento desse bloco. Isso, eu já contei essa história aqui uma vez, é uma ilustração de uma fábrica de papel que percebeu que, tampando as árvores, elas cresciam mais rápido. Então, eles começaram a botar acrílico na árvore, a árvore crescia, eles tiravam esse acrílico. Quando eles foram cortar a árvore, eles viram que ela estava toda oca.
e eles descobriram que ela ficava oca porque ela não sofria a ação do vento. Ela não era resiliente. E aí a aplicação é exatamente essa. Parece que muitas vezes a igreja protege o adolescente, o jovem. Não faz, não toca, não mexe, não é isso e tal. Mas não expõe ele a situações no sentido da conversa. Fala, olha, é assim, funciona desse jeito, tem essa realidade hoje aí fora e tudo mais. Como é que o irmão vê a preparação da igreja para esse diálogo com uma juventude que está cada vez mais rápida e mais pronta, sabendo muito mais do que a gente? Meu filho tem 7 anos. Outro dia ele estava me ensinando a instalar um aplicativo que eu não sabia. Sim. Então, Zeca, a gente vê quando o povo de Israel sai do Egito, eles iam passar em frente a uma nação e Deus manda dar a volta. Porque eles tinham acabado de sair, ali não era o momento ainda deles enfrentarem uma batalha, não era a hora deles lutarem contra o inimigo, né? Não era aquele momento. Então, essa construção da igreja, ela precisa começar com esse ensinamento. Você vai viver isso, mas na hora certa, no momento certo, quando você estiver preparado. Porque se a fala for essa, não pode, é proibido e acabou, realmente você não vai conseguir nada hoje. Aí eu volto no meu tempo, né? Há 30 anos atrás, minha mãe só olhava e eu já sabia o que tinha que fazer. Já funcionava. Hoje, realmente, não funciona mais assim. Precisa ter o diálogo e o ensinamento, né? Por isso que a Bíblia fala, ensina a criança, ensina o seu filho, ensina. Porque quando ele entende, né? Mas por que eu não posso ter sexo antes do casamento? Ele quer saber. Sim. Porque na cabeça dele não tem um motivo. Aí você vai pegar a Bíblia e vai começar a explicar. Primeiro, a Bíblia fala que quando o homem se une à mulher, os dois se tornam uma só carne. Paulo fala que aquele que se une à prostituta se torna uma só carne com ela. Ou seja, toda a carga espiritual da vida daquela pessoa passa para você. Então, cada pessoa que você se relaciona sexualmente, como é no mundo, vai trazendo uma carga que vai destruindo tanto a sua vida espiritual quanto a sua vida emocional. E aí a gente vai construindo, vai dando os ensinamentos. Mostra como é um casamento, o casamento é para a vida toda. Então, quando você se guarda, quando você tem esse foco, a chance do seu casamento dar certo é maior. De você ser feliz no seu casamento é muito maior. Então, são esses ensinamentos que fazem o jovem ter o desejo de se guardar, de esperar a hora certa, o momento certo. E de quando começar a namorar, construir um relacionamento. A gente ensina lá um gráfico que todo relacionamento é como se fossem 2 retas, né? Que vão se encontrar uma hora. Essas retas são a intimidade. Então, quando eu conheço a pessoa, as retas estão bem distantes uma da outra, eu não tenho quase intimidade nenhuma com aquela pessoa. À medida que o tempo vai passando, a intimidade vai aumentando. Eu pego na mão, eu beijo, a gente sai junto, tal. Chega uma hora que as 2 retas se encontram, que é a hora que vai ter o ápice da intimidade, que é o relacionamento sexual. Esse momento aqui precisa coincidir com o casamento, falando-se de santidade, falando de cristianismo. Se eu começo um namoro muito cedo, eu vou passando o tempo, vou aumentando a intimidade, a linha vai cruzar e eu estou longe de poder casar. Eu não formei ainda, eu não adquiri uma maturidade ainda. E aí o jovem ele passa a viver uma luta constante, porque os hormônios não converteram, ele está ali já com muita intimidade, muito tempo de namoro e não tem uma perspectiva de casamento. Então, quando o jovem entende isso, ele fala, poxa, realmente, né? Para que eu vou querer namorar cedo, já ter um relacionamento para ficar passando luta, né? Ou então vou cair no pecado, vou perder minha comunhão com Deus, vou ficar com remorso, né? Vou ter que me arrepender ali. Sofrendo. Aí tem o risco de uma gravidez. Aí eu já vou entrar nos outros casos, de uma gravidez, de uma doença venérea. Então, assim, são N fatores que, à medida que o adolescente vai tendo esse entendimento, porque o mundo só ensina que é bom, que é gostoso, que é prazeroso, que todo mundo faz, por que você não está fazendo? O mundo só mostra esse lado.
Aí a gente mostra o outro lado para a pessoa poder fazer a escolha dela, a decisão com embasamento. E é onde desencadeia as frustrações, né? Exatamente. Aí desencadeia as frustrações que casei, o casamento não... Né? Aí vem as frustrações da própria escolha. Né? E com isso, né, aproveitando um pouco da fala do bispo, Zeca, aí nós temos aquele casal que não foi preparado, não se preparou nem financeiramente, porque não sabia como que era pagar uma conta de água, uma conta de luz, né? Aí chega nesse vou casar, aí casou, tá? Tem que pagar a água, tem que pagar a luz, tem que ir no mercado, né? Então, até essas construções, até dentro de uma questão financeira, do manter-se, né? Eles acabam não tendo a maturidade. Mas é que às vezes casa por essa dinâmica até que o bispo colocou. Chegou na intimidade, não quero estar no erro, não quero pecar, vou casar. Que é outro erro, vou casar para poder fazer ter sexo, para poder... Exatamente. Que é outro erro também. Exatamente. Aí você cai nessa outra dinâmica. Por isso é importante começar na hora certa, porque quando você começa na hora certa, aí você vai ter nessa construção e, é claro, aqui é o ideal. Viver o ideal é muito difícil. Mas eu tenho exemplos de jovens que começaram a namorar com 16 anos, mas se mantiveram em santidade, casaram com 23, 24, né? Estão com um casamento maravilhoso hoje, estão com um casamento... E tem outros que preferiram esperar mais um pouco. Né? Cada um vai ter ali a sua dinâmica. Claro. Mas eu preciso entender os princípios. Exato, claro. E saber o que eu vou passar, o que eu vou viver para poder... Claro. Meu irmão, você vai chegar lá no culto da Sara Nossa Terra, você vai olhar, vai estar lindo, vai estar cheio daquelas meninas crentes de Jesus. É claro que você vai se interessar. É óbvio. Não é isso que nós estamos querendo discutir. Mas é a dinâmica de como você vai lidar com isso, porque isso é natural. É isso que a gente espera, inclusive, né, bispo? Que isso aconteça, que esses encontros, os acampamentos, os retiros, toda essa dinâmica, ela acontece, tem que acontecer, faz parte. Agora, como é que você vai lidar com tudo isso? Nesse processo de santidade, de entendimento do relacionamento, do momento, de reconhecer o seu momento. Às vezes você está naquela fase da pendura, meu irmão. Não dá para chamar a menina nem para sair, porque você tem que pedir para o teu pai. E às vezes teu pai também não vai dar. Então é difícil. Então você tem que entender tudo isso. Não consegue pagar nem uma bibisfirra, né? E, às vezes a situação está tão difícil que nem isso consegue. Então, todo esse entendimento que eu acho que é a reflexão que a gente quer levantar. Mas, obviamente, sabendo que tudo isso é natural e que isso vai acontecer também. O bispo falou na vida dele, aconteceu com a doutora Jussara, aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Aí entra, Zé, só mais um ponto aqui que eu acho que é importantíssimo. Claro. Você já trazer para o jovem, para o adolescente, a ideia de propósito. Sim. Porque, tá bom, eu só pensava em namorar. Então eu não vou namorar agora, mas e aí, o que eu vou fazer da vida? Aí você precisa dar um propósito para ele. Quando ele entende o propósito dele, aí o namoro passa a não ter tanta importância quanto tinha antes. Sem dúvida. E nós vamos gerar na psicologia a perspectiva de futuro. Então, é o que a gente gera nesse jovem, né? Quando o adolescente chega. Mas quais são as suas perspectivas de futuro? Né? Então, a igreja trabalha com propósito e a gente trabalha na construção do indivíduo, levando ele a ter uma perspectiva para o futuro dele. Sem dúvida. Eu preciso ir para o intervalo. Eu estou quase estourando o tempo. Deixa eu só colocar na tela aí um comentário que nós separamos. Tinha outros, mas eu não vou conseguir. Mas quero colocar o comentário do Thomas, é nosso jovem aprendiz aqui. Thomas é demais. Respondendo a nossa enquete se o jovem deve namorar. Olha lá, devem namorar. Jesus, o seu filho está pronto. Ô pai, ouve a oração do teu servo, se for, obviamente, a vontade de Deus. Né, Thomas? Quero ver o que a pastora Stephanie vai falar disso, viu? Vou mandar esse comentário para ela lá, viu, meu irmão? Obrigado, Thomas, pelo carinho. Nós vamos para o intervalo rápido. No próximo bloco, os convidados ainda vão ter tempo para considerações finais e uma aplicação para você. Poxa, e agora? O que eu preciso fazer com tudo isso que eu ouvi, que eu aprendi na noite de hoje? Como é que isso vai mudar a minha perspectiva, tanto de jovem, adolescente, quanto também de pai, na perspectiva, obviamente, de educar o seu filho nesse assunto, tá bom? Bem rapidinho, vou colocar o telefone da grade, Academia Teológica da Graça de Deus, anota, amanhã, horário comercial, você liga. A grade é o local ideal para você que quer se aprimorar no estudo das Escrituras, na teologia e, obviamente, se preparar para o seu trabalho ministerial e do reino, tá bom? Código 11-3115-0819, tá? Anota, amanhã você liga, tira todas as suas dúvidas.
Vou colocar aí também o site da HIT e as redes sociais. Você que gosta da nossa programação, chega por lá que tem muita informação, muito conteúdo da emissora e dos programas, principalmente lá no nosso canal oficial do YouTube. Aí toda a nossa programação fica lá à sua disposição. Perdeu algum programa, quer rever, quer compartilhar, tá tudo no canal oficial da HIT lá no YouTube, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre como orientar o adolescente cristão para essa fase do namoro, do relacionamento, qual deve ser a postura da igreja, do jovem, dos pais e tudo mais. Colocamos aqui várias perspectivas do tema, recebendo no nosso estúdio o Bispo Cristiano, a psicóloga Jussara, ambos colocando as suas experiências, suas visões sobre o tema também. Na sequência, já vou devolver a palavra a ambos, considerações finais e uma aplicação para você que nos assiste. Fica ligadinho que é na sequência. Antes, deixa eu só dar aquela moral para quem assiste o Vejam Só e participa aqui do programa, mandando a sua foto. Ó, todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presentaço que eu vou mostrar na sequência. Antes, deixa eu te explicar como é que você faz. Você pode acessar pelo nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, ou pelo nosso perfil lá no Facebook, nossa página no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Escolha a plataforma que você usa, que você prefere. Aproveita agora que você está assistindo o programa, já faz uma selfie e já encaminha por mensagem. É bem simples, é na hora. Está ali com o celular, já faz a selfie e já encaminha. Coloca o seu nome completo, a cidade e o estado que você fala, tá bom? Manda aqui pra gente que nós vamos mostrar. Aí todo mundo vai concorrer a um presente, tá bom? Inclusive, falando em presente, nós vamos começar mostrando a foto do nosso último ganhador. Foi lá de, vamos achar, aqui ó, pronto, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. E o nosso vencedor é o Samuel Elias Klein. Ele que ganhou o livro, ó, Fomos Planejados. É uma obra do professor Marcos Eberlin. Meu irmão, que seja benção, viu, Samuel, na sua vida. E a leitura desse material edifique muito também você. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Samuel manda um monte de mensagem para mim também, fico muito feliz. Obrigado, viu, meu irmão? Então manda sua foto que você pode ganhar o seu material aí também. Vou mostrar as fotos que vão concorrer e, na sequência, o material desse mês, tá bom? Tá aí o Daniel César, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. É quem aparece aí, inclusive Minas Gerais. É um dos estados que o Vejam Só tem mais audiência, ou que pelo menos mais participam aqui do programa. O pessoal manda muita foto lá de Minas. Obrigado, Daniel, meu irmão. Próxima foto vem lá de Criciúma, Santa Catarina. Luciano Bragato é o nosso telespectador. Tá aí o Luciano acompanhando o Vejam Só também. Luciano, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho. Deus abençoe sua vida. Esses dois últimos aí que mandaram a foto estão concorrendo, né? Vão concorrer a esse lindo presente do Vejam Só. Uma Bíblia da versão King James, que é uma versão muito conhecida e reconhecida, né, na teologia, uma versão atualizada dessa tradução, tá bom? Assim como a Almeida fez também, né, um português mais próximo, mais popular, vamos dizer assim, a King James também realizou esse material e nós vamos mandar de presente aí para você, tá bom? Esta Bíblia. Então manda sua foto, nós vamos te presentear. No final desse mês de agosto, nós já vamos ter o vencedor também, tá bom? Meus irmãos, eu vou devolver a palavra a vocês. Doutora Jussara, eu vou começar com a irmã nesse bloco. 3 minutinhos para as conclusões finais e uma aplicação para a gente poder encerrar o programa. Por favor, minha irmã. Zeca, eu acho que é importante o pai, né? Os pais, os líderes desses jovens, desses adolescentes, estarem atentos também dentro dessa questão de relacionamentos, a questão do adoecimento psicoemocional. Nós temos alguns sinais de alertas que são importantes observar dentro das mudanças do comportamento, como a questão do ganho e perda de peso. Então, a gente vai chamar de algumas doenças psicossomáticas, porque começa dentro das questões psicológicas, emocionais e vai atingindo o físico, né? Essa questão da relação amorosa,
ela muitas das vezes, esse jovem acaba tendo uma entrega muito intensa. E isso pode gerar uma dependência emocional, pode gerar, sim, uma perda de sono, pode gerar falta de apetite, pode mexer com os comportamentos. Sinais de alerta. É muito importante os pais começarem a estar atentos, né? Nós temos uma questão dos jovens com poucas resiliências e um quadro mais extensivo, tanto à ansiedade quanto também a umas questões depressivas. Então, nós precisamos estar atentos às mudanças comportamentais dos nossos jovens nessa fase da adolescência. Boa, psicóloga, obrigado, viu, pelo carinho. Acho que é uma orientação super importante, principalmente para os pais, né, que estão mais próximos desse adolescente e, obviamente, para os líderes também. Sim. Que acompanham. Porque, na verdade, eles acabam sendo referência, né? Sem dúvida. Às vezes não conversam com os pais, mas conversam com o líder dentro da igreja, né? Então, essas mudanças é importante, dentro dessas mudanças, orientar para uma busca de um profissional, se for o caso, né? Seja ele um psicólogo, em alguns momentos até mesmo para uma questão medicamentosa e buscar ajuda psiquiátrica. Eu acho que é importante nós, como líderes e como pai, também responsáveis, estar atento a esse adoecimento. Com certeza, é importantíssimo, é um alerta fundamental também. Doutora, obrigado, viu, pelo carinho. Foi muito bacana recebê-la aqui na noite de hoje. Só para reforçar com você, os contatos da doutora Jussara lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Então você acessa o nosso perfil do Instagram, que você vai localizar o contato da doutora e aí pode tirar suas dúvidas, que obviamente tem muita coisa aí sobre o assunto e obviamente conhecer o trabalho da irmã também de novo. Obrigado, minha querida, obrigado mesmo. Bispo Cristiano, 3 minutinhos para o irmão aí, considerações finais e uma aplicação, por favor. Então, você que é adolescente, jovem, né, tá aí, se interessou aí pelo tema, está assistindo, a Bíblia fala lá em 1 João 2,14, né, que o jovem, ele é forte, a palavra de Deus permanece nele e ele tem vencido o maligno. Tudo isso que eu falei aqui só é possível com a ajuda do Espírito Santo, né, Zeca? Sem o Espírito Santo, se a gente tentar na nossa força, na nossa carnalidade, tem coisas que, naturalmente, o homem natural ele não consegue compreender, né? Só o homem espiritual. Mas vale a pena você buscar, vale a pena você se guardar, porque a grande bênção mesmo está no casamento, tá? Você ter um casamento feliz, um casamento satisfatório. Então, eu posso dizer isso por experiência própria, vale a pena, né? O casamento ele é para a vida toda. Às vezes você vai perder ali um momento, um instante, que normalmente é o que o diabo faz, né? A troca que o diabo faz é essa, ele oferece um instante para você perder algo para a vida toda, né? Então, se guarde e, reforçando, né, aos pais, realmente sejam amigos dos seus filhos, conversem com eles, levem eles para a igreja. Se você não está na igreja, seu filho está, vai com ele. É muito importante esse trabalho juntos, né? Você ter a parte emocional, psicológica, com a parte espiritual, e aí, unindo todas essas forças, a gente consegue formar pessoas para terem uma vida feliz, para terem uma vida dentro da vontade e da palavra de Deus, né? Então, quero agradecer, Zeca, obrigado, mais uma vez o convite, a oportunidade é sempre bom estar aqui no Vejam Só e que Deus abençoe a todos aí. Imagina, a gente que agradece demais o carinho do irmão aqui com o programa, acho que vale muito essa reflexão mesmo, desse cuidado, né? Como o bispo falou aqui da parte espiritual, a doutora falou da questão da parte mental também, todo esse conjunto colaborando para que você realmente caminhe e caminhe bem. Foi isso que Jesus falou, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, que vivam bem e plenamente. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Os contatos do Bispo Cristiano também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Acessa lá que você vai localizar e aí pode entrar em contato com ele, pegar informações da igreja e do ministério. Para encerrar, vamos colocar aí o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos para você lá no nosso Instagram. Os adolescentes devem namorar ou esse envolvimento amoroso pode ser um problema? 41% responderam que devem namorar. 59% responderam que é um problema. Muito provavelmente os adultos falaram que é um problema, né? Óbvio, os pais não devem namorar de jeito nenhum. E os adolescentes foram no que pode namorar e devem, né? Muitas das respostas nessa linha, que devem namorar para ter um momento de se conhecer, mas todo mundo falando muito desse cuidado com a santidade também. Quero só reforçar aqui, ó, o Wesley, o Ezequiel,
o Luiz Diego, que mandaram lá respostas, né, à nossa enquete, e o JG Mariotti, que nos acompanha também lá pelo Instagram, mandou a sua mensagem também, o seu comentário. Infelizmente, o tempo não permitiu a leitura aqui da mensagem na íntegra, mas eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho aí a todo mundo que acompanhou, que participou também, que deu a sua opinião. O Vejam Só é para isso, para que a gente consiga interagir, conversar e dar voz aqui às mais variadas perspectivas também, tá bom? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Se essa for a vontade de Deus, né? Amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Um forte abraço e até lá!